Queria convidar você a abrir a sua Bíblia na Epístola aos Hebreus. Epístola aos Hebreus, no capítulo 13. Verso 17. Hebreus, capítulo 13, verso 17. Diz o seguinte a palavra do Senhor: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos suplicar ao Senhor que Tu venhas falar conosco por meio da Tua palavra, que a Tua palavra seja viva, seja poderosa, seja eficaz, seja capaz de nos confrontar, seja capaz de nos atrair a Ti mesmo pela ação do Teu Espírito, para que possamos entender a Tua verdade, entender a Tua palavra. Fala conosco, nos ensine pelo Teu Espírito. É o que pedimos, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, essa carta escrita aos Hebreus tem como o autor desconhecido. Há diversas teorias sobre diversos escritores, mas na verdade não se conhece verdadeiramente quem escreveu esta carta. A data provável da escrita da carta foi em 64 depois de Cristo, antes da destruição do templo. E a ênfase da carta, da epístola, é a superioridade de Cristo em relação aos profetas do Antigo Testamento, aos anjos, a Moisés e aos sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes da Antiga Aliança. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram sombras da realidade do sacrifício de Cristo. O objetivo da carta foi o de animar os hebreus cristãos a perseverarem na fé da nova aliança, frente às perseguições engendradas por outros judeus, seguidores do judaísmo e também pelos romanos. Aqueles irmãos sofriam dois tipos de perseguição. Eles eram perseguidos pelos hebreus, pelos judeus, e eram perseguidos pelos romanos. E com o passar do tempo, eles começaram a pensar seriamente na possibilidade de voltar ao judaísmo por causa da perseguição que sofriam. Então, o autor escreve essa carta para animá-los a permanecerem na fé, a continuarem fiéis ao Senhor. A carta, então, ela foi endereçada originalmente e principalmente aos cristãos judeus da dispersão. Esses judeus, eles provavelmente viviam na Itália. Quando a gente vê o contexto do texto, quando a gente vê o contexto do capítulo, a gente observa que essa carta, esse capítulo, ele vai chamar a nossa atenção sobre algumas coisas. Ele fala do amor fraternal, fala da hospitalidade, fala dos nossos guias, fala do matrimônio, da vida sem avareza e com contentamento. Lembra também dos que estão presos e sendo maltratados por causa da palavra de Deus.
Mas o que nos chama a atenção nesse texto é justamente o verso 17, que diz: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. O que nós queremos compartilhar com a igreja é sobre o seguinte tema: obedeça e pronto. Esse texto ele nos leva a uma pergunta. Você é capaz de obedecer a um líder, mesmo quando não entende a sua ordem? Ou você tenta julgar a ordem e depois obedecer? Você é capaz de obedecer a um líder, mesmo quando não entende a sua ordem, ou você tenta julgar a ordem e depois obedecer? A Bíblia traz diversos exemplos interessantes sobre isso. Jesus vira para Pedro, os pescadores que passaram a noite inteira pescando, ele fala: lança a rede do lado direito. Eu passo a noite inteira pescando, e agora chega um camarada que eu não sei quem é e manda ele lançar a rede do lado direito. Você obedece sem entender? Ou você quer questionar a ordem para tentar obedecer? Moisés, quando estava encurralado, o povo encurralado lá entre o deserto e o Mar Vermelho com o exército de Faraó, para onde? Em direção ao mar. Mas como? Você é capaz de obedecer um líder, mesmo quando não entende a sua ordem? Ou você tenta julgar a ordem e depois obedecer? Querido, querida, Deus estabeleceu princípios de autoridade para regular a saúde na vida em comunidade, na vida da igreja. Para se ter uma igreja comprometida, uma igreja unida com Deus, é preciso obedecer às autoridades constituídas pelo Senhor. A autoridade espiritual é o princípio regulador da vida em comunidade do povo de Deus, pelo qual Cristo governa a sua igreja através de líderes chamados. Líderes chamados, líderes preparados e designados pelo Espírito Santo para guiarem o povo de Deus durante a sua peregrinação terrena, no cumprimento da grande comissão dada pelo Senhor Jesus. A questão é: por que o crente deve se submeter aos guias? Por que o crente deve submeter-se aos guias? E o autor da carta aos Hebreus, ele vai explicar isso e vai nos ensinar algumas coisas. A primeira coisa é porque nós devemos nos submeter aos nossos guias. Ele vai dizer que os guias velam pelas almas. Fica claro que o papel do líder é cuidar da nossa alma, é cuidar da sua alma. É cuidar do seu progresso espiritual, do seu desenvolvimento, das suas habilidades. Deus usa os líderes para afligir os descansados e para consolar, para confortar os afligidos, os atribulados. Os líderes foram chamados para guardar a sua vida das ciladas, das armadilhas, dos enganos, dos truques de Satanás, os truques do diabo. No grego, guias tem o sentido de aquele que olha por cima, como se estivesse num lugar alto e vendo se há algum perigo, qualquer ameaça. A ideia de velar pelas almas é de alguém que não... O autor diz que os guias, eles velam, eles cuidam das nossas almas. Eles foram chamados para cuidar, para proteger
as nossas almas, para não permitir, para tentar de todas as formas impedir com que Satanás nos impeça de conhecer ou de adorar ao Senhor. Segunda coisa que o autor vai nos ensinar é que o líder obrigatoriamente terá de prestar conta sobre aqueles que lhe foram confiados. O líder, ele não só tem a obrigação de velar pelas almas, de cuidar das pessoas, de pastorear as pessoas, de tentar levar essas pessoas a se envolverem profundamente com Deus, a conhecerem a Deus, mas os líderes, eles obrigatoriamente terão de prestar contas a Deus. E Deus vai chamar o líder e vai perguntar o que ele fez de cada um do qual ele foi colocado para cuidar, para pastorear. Entretanto, queridos, para alguns, essa vai ser uma tarefa muito penosa e triste. Para alguns líderes, eles farão isso gemendo. E Deus, de repente, vai ouvir algumas coisas do tipo: eu chamei várias vezes para orar, mas ele sempre tinha uma desculpa. Eu convidei para estudar a Bíblia uma vez por semana, mas ela estava sempre muito ocupada. Esse aqui, Senhor, eu sabia que a semente do Evangelho ainda não estava plantada. Eu sabia do risco do diabo roubar essa semente. Eu dizia, vamos ao culto, vamos à escola dominical, e nada. Estava cansado. Parentes em casa. Algumas pessoas acham que os líderes só pegam no pé. Quando o líder cobra, quando o líder exige, quando o líder exorta, quando o líder tenta levar as pessoas a ter uma relação mais profunda com Deus, intimidade com Deus, a viver uma vida com Deus, as pessoas pensam que os líderes estão pegando no pé, só ficam perseguindo, quando na verdade estão velando para que haja em sua vida crescimento espiritual, fortalecimento espiritual, maturidade espiritual. E é por isso que ele pega no pé, é por isso que ele cobra, é por isso que ele faz uma série de coisas. Terceira coisa que o autor vai ensinar é que obedecer aos guias é a resposta que Deus espera que cada um de nós dê aos líderes que ele tem estabelecido como autoridade sobre nós. Obedecer aos líderes é a resposta que Deus espera que cada um de nós dê aos líderes que Deus estabeleceu como autoridade sobre nós. O texto vai dizer, obedecer aos vossos guias e sede submissos para com eles. Obedecei aos vossos líderes, aos vossos guias. Observe que o texto vai dizer, vossos guias, vossos líderes. O texto não fala de qualquer pessoa, fala de pessoas específicas. Fala de alguém que é seu líder, que é alguém que é seu guia. Eles são nossos guias, ou seja, estamos debaixo da autoridade deles. O autor não fala de qualquer guia, não fala de qualquer líder ou de qualquer pastor. Ele fala de um tipo específico. Os que velam por vossa alma. Não é qualquer um. Ele fala de pessoas que têm a preocupação com a sua alma, com a sua vida. Então ele vai falar que velam pela sua alma. Calvino, ele explica isto, ele diz, é preciso observar que o apóstolo se preocupa somente com aqueles que fielmente exercem seu ofício. Aqueles que nada possuem além de um título, e ainda aqueles que usam mal o título de pastor
para a destruição da igreja merece muito pouca reverência e menos confiança ainda. Calvino diz o seguinte: se o camarada não é fiel, se o camarada só tem o título, mas ele não é pastor, ele não merece ser reverenciado. Ele não merece ser honrado. Se é aquele camarada que só destrui a igreja em vez de edificar, ele não deve ser honrado. Ele vai dizer mais, que quando se nos ordena que obedecemos a nossos pastores, que cuidadosamente e sabiamente distingamos que aqueles que são genuína e fielmente líderes, porque se porventura honrarmos indiscriminadamente a qualquer um ao sabor de nossos gostos, poderemos estar prejudicando aos bons. Calvino está dizendo o seguinte: quando você honra um pastor picareta, sem vergonha, safado, você está desonrando aquele que é honesto, que é íntegro, que é fiel. Ele fala: você tem que honrar ao pastor que é fiel. Você tem que honrar o guia que verdadeiramente é guia. Porque se você honra quem não é, você está desmerecendo, você está desvalorizando aquele que verdadeiramente é. E muitas vezes, queridos, o que a gente vê é justamente isso: a honra sendo dada a quem não deve ser, a quem não se deve receber a honra. É honrado quem não deve ser honrado. E quem deve ser honrado, muitas vezes, não é honrado. Deve-se obedecer aos líderes, pastores. Em que sentido? Em que sentido se deve obedecer aos líderes, se deve obedecer aos pastores? Em tudo que eles ordenam que seja lícito e correto. Em tudo que ele ordena que seja lícito e correto, deve ser obedecido. Em tudo que esteja de acordo com a palavra de Deus, ele deve ser obedecido. Tudo que o líder diz que é correto e que é lícito, ele tem que ser obedecido. Tudo que ele diz que está de acordo com a palavra de Deus, ele deve ser obedecido. Que guias, que pastores são esses? O autor vai dizer no verso 7: lembrava-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Que líderes são esses? Que guias são esses? O autor vai dizer, qual é o exemplo? Olhe para o exemplo. Lembrava-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Querido, querida, a obediência, a submissão deve ser dada àqueles que são achados fiéis, que são achados íntegros, que vivem uma vida piedosa diante de Deus. A obediência deve ser dada a essas pessoas, a esses líderes. Entretanto, queridos, nem todo mundo vê a obediência como uma bênção. Em uma cocheira real, um velho burro de carga, de pelo maltratado, cicatrizes no lombo, vivia sendo azucrinado e menosprezado por outros animais que viviam ali. Um cavalo árabe, campeão de corridas, dizia: pobre burro de carga, nunca ganhou um prêmio. Até uma tartaruga anda mais rápido do que ele. Um potro inglês, usado para caçar raposas, humilhou o velho burro dizendo: coitado, não serve nem para caçar lesma. Um garanhão húngaro, que era expert na proteção de gado, disse: esse burro é tão covarde que nem sabe dar coice. Finalmente chegou um jumento espanhol e disse: eu tenho vergonha desse
meu parente, ele não tem autoestima, aceita tudo que mandam, aceitam tudo que mandam fazer. Eu não sou assim. Quando empaco, ninguém me tira dali. De repente, o rei chegou. O rei chegou na cocheira e pediu ao tratador de animais que arranjasse um animal dócil e de confiança para uma tarefa especial. O tratador perguntou: que tal o árabe, majestade? Não, só serve para corrida e festa sem importância, disse o rei. O tratador perguntou: e o potro inglês? O rei respondeu: muito menos esse, é raivoso, só serve para caçar. E o tratador perguntou de novo: tem o garanhão húngaro? Nem brinque, esse é incontrolável, disse o rei. E quanto a este jumento espanhol? O rei respondeu: é manhoso, só faz o que quer. Bem, majestade, respondeu o perfeito, disse o rei. Ele é manso, dócil, obediente e confiável. Vestir o burro de carga com trajes reais. Então o rei colocou seu filho nele para uma longa viagem. O que isto significa? Há muitos crentes do tipo cavalo árabe, só estão interessados em grandes eventos. Os do tipo potro inglês são os que estão sempre querendo brigar com alguém. Isso, é claro, não tem nada a ver com a nossa igreja. Há os do tipo garanhão húngaro. São os que jamais levam desaforo para casa. Bateu, levou. E há os do tipo jumento espanhol. Nunca aprendem nada, porque não têm humildade no coração. Meu querido, minha querida, Deus está à procura de pessoas com o coração de um simples burro de carga. Como aquele jumento que carregou Jesus no dia da entrada de Jerusalém. Querido e querida, nada pode ser mais danoso para uma família, para uma igreja, do que espírito de rebeldia, de desobediência, de insubmissão. Por isso, nada é tratado mais enfaticamente por Deus do que rebelião às suas autoridades. Para Deus, a rebelião aos líderes é a mesmíssima coisa que feitiçaria. Rebelar-se contra os líderes sem que eles tenham transgredido a palavra de Deus. Preste atenção nisto. Rebelar-se contra os líderes sem que eles tenham transgredido a palavra de Deus é uma das maiores loucuras que um cristão pode fazer. As consequências são dramáticas e terríveis. É interessante que alguns se tornam tão petulantes e imprudentes que chegam a rejeitar no próprio banco da igreja as pregações do seu pastor, mesmo que elas estejam encharcadas da palavra de Deus, eles rejeitam, eles não aceitam, não concordam, porque são arrogantes, petulantes. A Bíblia, ela apresenta dois casos interessantes. Um caso de rebelião e outro caso de submissão. O primeiro caso de rebelião o primeiro caso é o da rebelião de Coré, Datã e Abirão, lá em Números capítulo 16. Eram 250 líderes
eleitos democraticamente pelo povo, que contestaram a autoridade de Moisés. Já havia 70 anciãos escolhidos por Moisés, cheios do Espírito Santo, designados pelo próprio Deus. Números 11, 16, 17 diz: disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciões e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Aqueles 70 foram escolhidos para governar, mas o povo não aceitou a escolha do Senhor. O motivo da rebelião era: todo mundo aqui é santo. Deus está no meio do povo. Por que Moisés tem que ser o chefe? Nós somos os legítimos representantes do povo. Moisés então mostra a eles que cada um recebeu do Senhor uma função. A dele, Moisés, era de ser o sacerdote, a deles era de servir no templo, no santuário. A ira de Deus então se acende contra eles. O capítulo 16, versos 20 e 21 vai dizer: disse o Senhor a Moisés e a Arão: apartai-vos do meio desta congregação e os consumirei num momento. Moisés então se levanta, corre, ora ao Senhor, pedindo clemência. O verso 22 vai dizer: mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem, indignar-te-ás contra toda esta congregação? Moisés então pede para que o povo se afaste daqueles rebeldes. O verso 26 vai dizer: e disse à congregação: desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens perversos, e não toqueis nada do que é seu, para que não sejais arrebatado em todos os seus pecados. O que acontece? A terra se abre, acontece um terremoto, e os 250 príncipes, representantes do povo, são engolidos vivos e enterrados. O verso 32 vai dizer: abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Sai fogo do Senhor e os consome. O verso 35 diz: procedente do Senhor saiu o fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. No dia seguinte, o povo se rebela novamente contra Moisés, o acusando de ter matado os eleitos do Senhor. A ira de Deus se acende novamente e morrem 14.700 pessoas. Quando a gente olha esta rebelião, a gente pode tirar duas conclusões. Primeira conclusão que a gente tira: quando o povo se rebela contra líderes estabelecidos por Deus, rebela-se contra Deus mesmo. Quando o povo se rebela contra líderes estabelecidos por Deus, se rebela contra Deus mesmo. Segunda conclusão que a gente chega: Deus nunca omite a sua indignação quando o princípio de autoridade é quebrado. Deus nunca vai ficar passivo quando a autoridade é quebrada. Quando Arão e Miriam quebraram o princípio da autoridade, Deus apareceu a eles. Deus queria matar Arão e Moisés intercedeu. Miriam ficou leprosa, porque Deus não omite a sua indignação quando o princípio da autoridade é quebrado. O segundo caso, que é um exemplo de submissão e sucesso, aconteceu em Jerusalém com o rei Josafá. Havia uma coalizão de 3 exércitos para invadir Jerusalém.
Josafá, então, ele chama o povo, congrega o povo no templo para orar, para buscar a Deus, para pedir direção a Deus, para pedir socorro ao Senhor. Então Deus, ele levantou um profeta chamado Jaziel, descendente de Azaré. Ele deu esta mensagem: neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá, ele tomou a palavra e deu o melhor conselho que um rei poderia dar ao seu povo. E ele diz: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. A história final, o resultado final é surpreendente. Josafá pega o coral dos levitas e coloca na frente para ir na batalha com o coral. Não dá para imaginar ir à guerra com o coral. E quando eles saem à guerra, eles saíram de Jerusalém cantando: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. O que acontece? O Senhor fez com que houvesse um grande desentendimento no arraial dos inimigos. Se levantaram um contra os outros. Quando Josafá com o povo chegou lá, havia cadáveres, tudo tinha sido destruído, porque Deus se levantou a favor do povo, porque o povo acreditou no Senhor e no seu profeta, porque o povo obedeceu ao Senhor e ao seu guia e ao seu profeta. O que estes dois textos, então, querem dizer? O que estes dois textos querem nos ensinar? Eles explicam porque alguns crentes simplesmente não conseguem prosperar em nada. Eles dizem que creem em Deus, mas não creem nos seus líderes. Não são submissos a ninguém. Alguns crentes se acham o máximo. Nunca preciso de ninguém que os oriente. Eles entendem de teologia, entendem de administração, entendem de música, entendem de educação cristã, entendem de liturgia, entendem de pregação, entendem de tudo. Estão sempre achando que a igreja vai mal porque as coisas não são feitas do jeito que eles acham que deve ser feito, porque eles entendem de tudo. Essas pessoas deveriam se lembrar do princípio de Crônicas, crer em Deus e nos seus líderes. É a chave do sucesso. Crer em Deus e obedecer aos seus líderes. Isso é uma lei, é um princípio espiritual. E isto não pode ser mudado. Eu lembro de uma história muito interessante que aconteceu. Uma pessoa estava querendo casar e ela chegou para mim: pastor, o senhor acha que eu deveria casar com fulana? Ele me perguntou, eu desconversei, mudei de assunto, puxei outra história. E ele voltou de novo: pastor,
o senhor acha que eu devo casar com fulana? E eu desconversei de novo, desconversei. E ele puxou de novo. Pastor, o senhor acha que eu devo casar com ela? E eu virei para ele e disse, meu querido, você quer realmente saber? Ele, eu quero, pastor. Bom, você diz que você quer ser um homem de Deus, quer ser alguém na igreja, quer isso e quer aquilo. Sim, pastor, eu quero. Então não casa não. Não casa não. Passou um tempo, eles se casaram. Passou acho que uns 8 anos. Eu estou com uma pessoa numa situação e ela vira para mim, pastor, o senhor se lembra daquela conversa que a gente teve? Sim. O senhor se lembra que eu perguntei para o senhor que eu não deveria casar, se eu deveria casar ou não com a pessoa? Eu se lembro, sim. O senhor sabe o que o senhor respondeu? Eu sim sei. Pastor, eu vou confessar uma coisa para o senhor. Eu fiquei com muito ódio do senhor. Mas eu fiquei com muito ódio do senhor, pastor. Mas, pastor, sabe de uma coisa? O quê? Se eu tivesse ouvido o senhor, eu não teria tomado o par de chifre que eu tomei. Fiquei quieto, porque tem coisa que a gente não comenta. Um dia desse, conversando com uma pessoa, ele falou, pastor, quando o senhor falou que eu tinha que fazer isso, eu fiquei com muita raiva do senhor, fiquei bronqueado com o senhor. Mas depois eu descobri que a melhor coisa foi o que o senhor mandou eu fazer. Eu falei para ele, é assim mesmo, todo mundo fica com raiva de mim, mas depois descobre que o que eu falei é o certo. Obedecei os vossos líderes, se submetei a eles, porque eles velam pela vossa alma. Eu queria terminar essa nossa mensagem com um desafio que é intitulado É a sua vez. É como se um pai falasse ao filho, um pastor falasse aos crentes da sua igreja, um líder a seus discípulos. Isto fala da responsabilidade, do compromisso de cada um com as coisas de Deus. É a sua vez. Eu lhe dei a vida, mas não posso vivê-la por você. Eu lhe ensino princípios, mas não posso fazer você obedecê-los. Eu lhe dou direção, mas não posso lhe dizer sempre o que fazer. Posso lhe trazer à igreja, mas não posso fazer você crer. Posso mostrar a diferença entre o bem e o mal, mas não posso decidir por você. Posso lhe mostrar tipos de amizade, mas não posso escolher amigos por você. Posso lhe ensinar sobre sexo, mas não posso manter você puro. Posso lhe advertir sobre o alcoolismo, mas você terá que dizer não. Posso lhe avisar sobre drogas, mas você terá que ter coragem para rejeitá-las. Posso lhe apresentar grandes sonhos, mas você terá que alcançá-los. Posso lhe ensinar sobre o pecado, mas não posso resistir por você. Posso lhe amar como um filho, mas não posso fazer você um filho de Deus. Posso orar pela sua vida, mas não posso fazer você confiar em Deus. Posso lhe falar de Jesus, mas não posso fazê-lo seu Salvador.
Posso lhe ensinar sobre obediência, mas não posso fazer Cristo o Senhor de sua vida. Posso liderar você, mas não posso obrigar você a me seguir. Querido e querida, a diferença entre crentes convencidos e crentes comprometidos é essa. Os convencidos só fazem as coisas quando têm vontade, quando estão dispostos, quando não está chovendo, quando sobra tempo. Mas os comprometidos servem a Deus, a tempo e fora de tempo, com vontade ou sem vontade, com saúde ou sem saúde. Eu achei interessante, lá em Jardim Esperança, quando o conselho lá me convidou para ficar, para pastorear lá no ano que vem. E eu falei para eles, bom, quando eu fui para Cabo Frio, eu tinha 30 e poucos anos. Agora, eu estou com 65. E eles viraram, pastor, é por causa disso mesmo, porque o senhor tem 65 anos que a gente quer o Senhor. Para uns estar velho não serve, mas para outros, por estar velho, é que serve. Devemos servir a Deus com saúde ou sem saúde, com recursos ou sem recursos, sempre com alegria, tipo burro de carga do rei. O crente comprometido serve a Deus não pelo que sente, mas pelo que crê. Serve a Deus pelos seus valores, por sua gratidão, por sua tão grande salvação. Obedeça. E pronto. Obedeça. E pronto. Curve a sua cabeça.